por uma palavra, a palavra de Deus. No princípio, quando tudo era sem forma e vazio, o Senhor criou os céus, a terra e tudo o que neles há pelo mandar da sua voz. E ao olhar para a sua criação, Deus viu que era tudo bom. Então, do pó da terra, o Criador formou o homem com suas próprias mãos. O soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. À sua imagem e semelhança, Deus o criou, homem e mulher, criados para viver em comunhão com o Criador, para cuidar da criação e andar com Deus sem medo, sem vergonha, sem dor. No jardim do Éden havia abundância, harmonia e paz. Deus caminhava com o homem e o relacionamento era perfeito. Mas havia uma escolha. Entre todas as árvores do jardim, Deus disse: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente, astuta, a mais astuta entre todos os animais, semeou no coração de Eva uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? O fruto foi tomado, a ordem foi quebrada. O pecado entrou no mundo. Naquele instante, os olhos se abriram, mas não para a glória, e sim para a vergonha. Onde havia luz, surgiu medo. Onde havia comunhão, surgiu a separação. E o homem escondeu-se de Deus. Adão, onde estás? Onde está Adão? Estou aqui. Eu ouvi tua voz e me escondi, pois estava nu e senti medo. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? A mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Que é isto que fizeste? A serpente me enganou e eu comi do fruto. Ali, diante da queda, Deus pronunciou o juízo, mas também a primeira promessa de redenção. A tu, serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Através da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a serpente, aquele que destruiria o poder do pecado, aquele que salvaria a humanidade. A promessa de um Salvador estava lançada. E assim, muitos anos depois do Éden, Deus chamou um homem para carregar esta promessa adiante. Um homem que caminharia por fé. Um homem por meio do qual Deus continuaria sua história de redenção. Seu nome era Abraão. Abraão, olha para os céus. Conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Senhor, como pode um homem velho como eu ser digno de receber tamanha promessa? Mas eu creio na tua palavra
eu confio em ti. E Abraão creu, e essa fé foi contada como justiça. Mas a promessa ia além de números, além das estrelas, além das areias do mar. A promessa tinha um nome. Em tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Essa descendência não era apenas um povo, mas uma pessoa, a luz de todas as nações. Senhor, que o teu nome seja glorificado em todas as gerações. E assim, no deserto daquela noite, Abraão não viu apenas estrelas. Ele viu pela fé o dia em que o Salvador viria. A promessa continuava viva. A cada geração, Deus preservava seu plano. Da fé de Abraão surgiria um povo, e deste povo surgiria um rei, a quem Deus também faria uma aliança. O próximo capítulo dessa promessa seria escrito por um pastor que se tornou rei. Do ventre de Sara viria Isaque, de Isaque, Jacó, de Jacó, Judá, de Judá, Davi, e da linhagem de Davi nasceria Jesus Cristo. Davi era rei, mas também servo, um servo segundo o coração de Deus. E a ele, o Senhor não apenas deu vitórias, mas reafirmou sua promessa eterna. Davi, de tua casa e de teu reino estabelecerei o trono para sempre. Da linhagem de Davi viria um rei muito maior do que todos os reis da terra. Um rei eterno, um rei da promessa. Mas antes que esse rei surgisse, um profeta se levantaria para anunciar sua chegada. Israel vivia dias difíceis. As guerras ameaçavam o povo. Os reis se afastaram de Deus e o coração da nação estava cansado. O povo esperava por alguém que pudesse trazer paz, justiça e esperança. É nesse cenário que surge uma voz enviada por Deus para anunciar a luz que viria. Isaías, no meio do caos, ecoa palavras de esperança, profecias de um Salvador, um Messias prometido. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da escuridão, a luz raiou. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías falava de um rei diferente. Não um rei como os outros, não um líder de guerra, mas aquele que traria uma paz que ninguém poderia tirar. Um rei eterno, um filho enviado do próprio céu.
O seu reino não terá fim. Ele virá para restaurar, curar e salvar. E assim, em meio à escuridão, Deus acendeu a esperança. Isaías anunciou que a luz viria. Ó vem, Emanuel, e salva o aflito Israel, que chora o auxílio em seu viver, até Jesus aparecer. Cantai, cantai, Emanuel, virá a ti, ó Depois de Isaías, outros profetas se levantaram para falar em nome de Deus. Jeremias chorou pela destruição de Jerusalém. Ezequiel trouxe visões de esperança em meio ao exílio. Daniel permaneceu fiel em terras estrangeiras
e viu em sonhos e revelações o reino eterno que viria. Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém. Ageu e Zacarias chamaram o povo à reconstrução espiritual após o retorno do cativeiro. E Malaquias, o último profeta, falou sobre o mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Através de todos eles, uma mesma promessa ecoava: um rei viria, um salvador nasceria, um Messias seria enviado por Deus. Mas então as vozes cessaram. Israel voltou para sua terra, reconstruiu o templo, restaurou os muros de Jerusalém, mas o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma nova profecia, nenhuma visão, nenhuma palavra. Foram 400 anos de espera, 400 anos de silêncio entre Malaquias e o nascimento de Cristo. O povo aguardava o Messias prometido, aquele que traria luz, paz e redenção. Mesmo sem ouvir nada, acreditavam que Deus ainda cumpriria a sua palavra. Depois de séculos de espera, Deus falou novamente. Não através de um profeta, mas através do seu próprio Filho. Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, o cumprimento de todas as profecias, o fim do silêncio e o início da salvação. Foi então que Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Que isso? Quem é você? Alegra-te, Maria, agraciada, o Senhor está com você. Mas quem sou eu para ser saudada assim, desse jeito? Não tenha medo, Maria. O Espírito Santo te escolheu para uma missão muito especial. Você conceberá em seu ventre e dará à luz a um menino e porá nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Não, mas como isso vai ser possível se eu ainda nem me casei? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que há de vir será chamado Filho de Deus. E saiba, Maria, que nada é impossível para Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e todo o meu ser exalta o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor
E aconteceu naqueles dias que um decreto de César Augusto ordenou que todos os habitantes do império fossem recenseados. Cada um devia viajar para a cidade de seus antepassados, para ali alistar-se. Foi assim que José, descendente da casa de Davi, partiu da pequena cidade de Nazaré, na Galileia, rumo a Belém, na Judéia. José não viajava sozinho. Ao seu lado estava Maria, sua esposa, grávida e carregando em si a maior promessa de Deus, o Salvador do mundo. A jornada era longa e cansativa. O caminho árduo e as multidões que enchiam a cidade tornavam difícil encontrar um lugar onde repousar. Ainda assim, Maria e José seguiam confiantes, sustentados pela fé em Deus. E naquela noite, não havia lugar para eles em nenhuma casa. Então, José e Maria encontraram abrigo onde puderam, em um estábulo simples. Foi ali, entre o feno e o cheiro de animais, que a promessa finalmente se cumpriu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. E hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. Resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. E hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. E hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Joelhos se dobram, bocas confessam e se ajoelham. O céu festeja, paz na terra a todos os homens. Glórias a Deus nas maiores alturas. Joelhos se dobram, bocas confessam e se ajoelham. O céu festeja, paz na terra a todos os homens. Glórias a Deus nas maiores alturas.
Não havia berço, não havia ornamentos, não havia riqueza, apenas uma manjedoura, humilde e fria. Mas ali, naquele lugar improvável, o céu tocou a terra. O Filho de Deus nasceu. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que o teu filho a humanidade salvaria? Tu sabias que o teu bebê era a verdadeira luz e que o filho Beijar seu beijo.
Naquela região, haviam pastores que passavam a noite nos campos cuidando de seus rebanhos. Então, um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de temor. Mas o anjo lhes disse: Não temam, o Filho de Deus acaba de nascer, o Messias, o Salvador. Vocês o encontrarão envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao os pastores
E enquanto os pastores corriam para Belém, de terras distantes do Oriente longínquo, homens sábios observavam o céu. Eles haviam visto algo extraordinário, uma estrela diferente, viva, que anunciava o nascimento do rei prometido. Perguntavam por toda parte: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao rei entregamos o ouro. Ao Deus vivo eu ofereço incenso. Ao homem que sofrerá eu ofereço a mirra. Ali, diante de uma manjedoura simples e humilde, homens comuns e reis estrangeiros se encontram. Pastores e sábios, terra e céu, humanidade e eternidade, todos diante do menino que mudaria a história. A honra e a glória.
de luz. Obrigado. Boa noite. Que evento lindo, que momento lindo, onde nós podemos contemplar, observar, ouvir o momento, sem sombra de dúvidas, mais extraordinário da história. O nascimento de Jesus é, como nós já estamos ouvindo e percebendo, algo que Deus preparou para ser, inquestionavelmente, um marco na história. De Gênesis 3, quando a serpente é avisada que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, por exemplo, 2 Samuel 7, quando Davi ouve de Deus que da sua linhagem viria o rei que teria um reino e o seu reino não teria fim. Tudo isso está apontando para esse momento, o momento do nascimento de Jesus, o momento onde as promessas de Deus se materializam e se cumprem na vida do seu povo e dos seus. Pois bem, diante disso tudo, eu quero hoje conversar com você sobre o porquê esse nascimento, esse evento que foi narrado aqui, é, de fato, o evento mais extraordinário, mais imponente da história. Para tratar esse assunto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas. E vamos ler 4 narrativas. Porque Lucas, quando ele trata esse assunto do nascimento de Jesus, ele faz questão de fazer algumas pausas. E essas pausas, muito bem detalhadas, são momentos de louvores a Deus pelo evento Cristo. Então, ele vai fazer uma pausa no Cântico de Maria, no meio da narrativa de Isabel louvar a Deus e dizer que ela é bem-aventurada, que ela é bendita entre as mulheres. Maria, então, começa um cântico de louvor a Deus. Um pouco mais à frente, Zacarias, pai de João Batista, também vai fazer um cântico de louvor a Deus, em resposta a esse evento que acabamos de ver. No capítulo 2 de Lucas, os anjos vão também louvar a Deus pelo que acabou de acontecer. O Filho de Deus nasceu. E Lucas encerra essa narrativa falando que Simeão também vai fazer um momento de louvor ao nome desse Deus. E por que isso é tão importante? Para que todos nós possamos ter consciência do que, de fato, representa o texto de Isaías, capítulo 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pois bem, quero então te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. E eu quero ler 2 versículos do Cântico de Maria, no versículo 46 e 47. E logo depois vamos orar e pedir a Deus que abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender o verdadeiro sentido do Natal. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Vamos falar com o nosso Deus? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Peça a Deus que fale ao seu coração essa noite, através dos louvores que estão anunciando a tua palavra, através do teatro que está transmitindo, dando vida à sua palavra. Que agora a sua palavra lida possa transmitir nos nossos corações e almas a tua vontade, a tua palavra. Ó Deus, fala com a gente essa noite. Que os nossos corações possam ser impactados por esse evento extraordinário que é o Natal, o Filho de Deus, que se esvaziou, se tornou homem
e andou entre nós. Fala com a gente, Deus, que esse evento marque a nossa história e gere em nós uma vida transformada, uma nova vida. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Lucas faz questão de deixar claro para todos que iriam ler o seu evangelho, que o nascimento de Jesus foi um marco, e foi um marco anunciado por esses cânticos. Cada um desses cânticos, cada um desses louvores a Deus, vão de alguma forma trazer uma linha, uma cor a essa pintura que Lucas está fazendo. E Maria, no cântico de Maria, fica gritante, que exatamente o versículo que lemos, o 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você sabia, você entendia que o Natal, o nascimento de Jesus, ele é esse momento extraordinário, ímpar na história, porque anuncia as grandes coisas que Deus tem feito? É interessante porque o louvor que Maria está anunciando aqui a Deus é justamente pelo que Deus tem feito na sua vida, tem feito na vida do seu povo. Ela vai dizer, a minha alma se alegra no Senhor, o meu espírito, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele se atentou na humildade da sua serva. E todas as gerações vão me chamar de bem-aventuradas. Mas sabe por que eu devo engrandecer a esse Deus? Porque grandes coisas esse poderoso tem feito. O Natal é de fato, o nascimento é de fato algo extraordinário, porque nos prova, nós seres humanos, que Deus tem feito coisas grandiosas. Deus tem projetado, planejado algo extraordinário para mim e para você. Deus falou para Abraão, Abraão, olha para os céus, observe as estrelas, veja, será que você pode contar? Deixa eu te falar uma coisa, Abraão, isso vai ser extraordinário, fazer a sua descendência como as estrelas do céu, mas algo mais extraordinário será feito, porque de você, da sua descendência, virá alguém que vai abençoar, não o povo de Israel, não os gentios, não os romanos, não os gregos, mas será da sua descendência que alguém abençoará todos os povos da terra. Talvez nós nunca tenhamos nos atentado que o Natal, ele prova que Deus faz e tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Mas Zacarias, no próximo texto, vai deixar claro que não só Deus tem feito grandes coisas, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que cumpre todas as suas palavras. Vamos comigo agora no capítulo 1, no versículo 67 em diante. Olha o que diz o texto. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Pode parar aí. Olha que interessante, o Natal é algo extraordinário, é um marco na história e deve ser um marco nas nossas vidas por um princípio. Deus, nesse evento, está deixando claro para toda a humanidade, para todos que existem, que Ele não só é um Deus que faz coisas extraordinárias, mas Ele é um Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. Ele é um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele um dia disse, bem no início da criação, um descendente de Eva irá esmagar a cabeça da serpente. Um dia ele disse, de ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Um dia ele disse a Davi, Davi, do seu trono, desse trono, sairá um rei que reinará para sempre. E quando Zacarias se depara, não com o milagre do seu filho, observe isso com atenção, Zacarias acaba de viver um milagre. Ele já idoso, sua esposa estéril, idosa, eles têm um filho, mas o assunto
do seu louvor não é o seu filho. O assunto do seu louvor é esse evento. Um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que faz aquilo que prometeu. Um Deus que está atento e praticando tudo aquilo que Ele um dia disse que faria. Você tem noção quantos movimentos precisaram acontecer para que Zacarias pudesse falar o que falou e viver o que viveu? Nós ouvimos aqui que um casal pobre de Nazaré da Galileia se locomoveu, uma mulher com 9 meses de gestação, se locomoveu até Belém. São 120 quilômetros de distância. Não em um carro importado. Talvez sequer um jumento tinham. E todo esse movimento foi para que se cumprisse as Escrituras e as promessas de Deus. Anjos descem do céu para se cumprir as promessas de Deus. Pastores são chamados dos campos para até a manjedoura, para que se cumprisse as promessas de Deus. Os magos são trazidos do Oriente para que contemplem e glorifiquem a Deus diante desse Deus que cumpre as suas promessas. O Natal é extraordinário porque aqui Deus nos mostra que Ele não só está atento ao sofrimento, à dor, à luta e o clamor do seu povo, como diz Êxodo 3, mas é um Deus que vê o sofrimento, ouve o clamor e de fato desce. É o que João vai dizer no seu evangelho, fazendo essa narrativa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Natal é, sem sombra de dúvidas, o evento mais extraordinário da história, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se mostra um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele promete. Mas Lucas não encerra no cântico de Zacarias, mas ele continua, e ele diz que os anjos se encontraram com os pastores. E vamos observar o que os anjos falaram aos pastores. O anjo, porém, lhes disse, versículo 10 do capítulo 2, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, observe o louvor que eles cantam. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O Natal é o evento mais extraordinário da história, porque ele nos prova que Deus não só é um ser poderoso, que faz grandes coisas, não só é um Deus que cumpre as suas promessas, mas Ele é um Deus que te quer bem. É o que Jeremias vai dizer, Jeremias vai dizer, que ele vai dizer, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Você tem consciência que Deus entregou o seu Filho porque Ele te quer bem? Ele deseja que você o conheça, por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, transmitindo, anunciando, revelando quem o Pai é, para que ao nos aproximarmos do Pai, possamos vê-lo e conhecê-lo. É exatamente isso que todo o Antigo Testamento está apresentando. Ele está dizendo para toda a humanidade que escolheu o fruto, estou procurando fruto, mas não tem fruto, que escolheu o fruto, escolheu o pecado, e mesmo assim, em Gênesis 3, o Deus que foi preterido, escolheu descer e se aproximar do homem, que escolheu tentar ser como ele. O Deus que anda com esse homem, apesar do seu pecado,
e convida, por exemplo, a Caim a não cometer o pecado que iria cometer. Caim comete, mata Abel, e Deus continua tentando solucionar a problemática do pecado. Por quê? Porque Ele te quer bem. É o que João 3,17 vai dizer, que Deus deu o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Sabe por quê? Uma virgem concebeu, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, mas Ele é um Deus que quer bem a sua criação. E então, Lucas encerra essa narrativa do Natal, dizendo e expressando mais um último cântico, o cântico de Simeão. E eu queria ler com você agora no capítulo 2, do versículo 29 em diante, o que o texto bíblico nos traz. Pode ser o 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O último cântico narrado por Lucas, ele enfatiza algo que todos os outros três enfatizaram. O Natal representa a vinda de um Salvador. Observe comigo o que Maria vai deixar claro no início do seu cântico. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha o que Zacarias vai declarar: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. O anjo, antes do seu louvor, vai dizer: eu trago boas novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. E Simeão, então, encerra esse bloco do texto de Lucas dizendo: agora o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É muito interessante perceber que o assunto salvação, por mais que seja extremamente necessário nos dias de hoje, talvez tenha sido menos o assunto das nossas mentes e corações. De alguma forma parece que a humanidade tem sentido menos necessidade de ser salva de alguma coisa. Parece que as nossas mentes, os nossos corações estão tão ocupados, tão preocupados, tão desatentos a uma necessidade, que sequer conseguimos perceber que o Natal está de uma ponta a outra da Bíblia, anunciando que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Davi, o Deus de Miqueias, de Malaquias, de Isaías, esse Deus se apresenta como um Salvador, não é à toa. Ele se apresenta como um Salvador porque existe uma necessidade natural em nós de sermos salvos. Salvos do quê? É a mesma pergunta, é a mesma crise que os fariseus tiveram com Jesus em João 8. Eles falaram: ué, mas o Senhor vai nos libertar, sendo que nós nunca fomos escravos? Nós somos descendência de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Então Jesus declara abertamente: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Quando Zacarias proclama o seu cântico, ele vai dizer que ele nos redimiu. Ele literalmente pagou a dívida dos nossos pecados. Essa lógica de que temos um Salvador, ela é literalmente anunciada pelo Natal. Jesus, como Paulo diz aos Filipenses, se despiu, se esvaziou da sua glória.
ele assumiu a forma de servo, e uma vez nessa forma, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, para que eu e você não venhamos ou não viéssemos a sofrer as consequências dos nossos pecados. É por isso que Maria vê em Jesus um Salvador, é por isso que Zacarias vê em Jesus um Salvador, é por isso que os anjos anunciam Jesus como o Salvador, e é por isso que Simeão se aproxima dele, o toma nos braços e diz: agora sim, Senhor, você pode me levar, porque os meus olhos viram a sua salvação. Pois bem, o Natal expressa um Deus que faz coisas grandiosas, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que te quer bem, te quer tão bem, que envia um Salvador para a sua vida, para a sua alma, para a sua existência. Em Jesus, aqueles que estão afogados e escravizados pela culpa e o pecado são libertos. Em Jesus, aqueles que não têm um propósito, um sentido de existência, encontram um sentido, a glória de Deus. Em Jesus, o muro de inimizade, aquilo que nos afasta de Deus é derribado, e podemos, com segurança, com fidelidade, nos aproximar desse Deus, que, como Isaías declara, é santo, santo, santo. Podemos nos aproximar dele, não pelos nossos méritos, não pelas nossas atitudes bondosas, piedosas, mas pela bondade e pela misericórdia, pela redenção e pela salvação que se encontra nesse menino que nos nasceu, nesse filho que nos deu. É justamente por isso que o seu nome é tão enfatizado como maravilhoso, como conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz. Esse Natal e tudo que a nossa igreja está promovendo essa noite, tentando elucidar, trazer consciência do quanto foi feito, quanto nos foi feito ao Todo-Poderoso nos amar e dar o seu Filho por nós. Que esse menino que nos foi dado seja glorificado essa noite, seja engrandecido, seja exaltado, que muitos diante dele se dobrem e louvem e o engrandeçam e vivam as suas vidas a partir desta consciência que temos um Deus poderoso, um Deus que cumpre, um Deus que nos quer bem e um Deus que nos salva. Que Deus te abençoe e que esse menino Deus seja o seu Deus a partir de hoje e para sempre. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem feito coisas grandiosas. Até aqui o Senhor tem se mostrado e apresentado um Deus que cumpre todas as suas promessas. Até aqui o Senhor tem se mostrado um Deus bondoso, que nos quer bem. Até aqui o Senhor tem se mostrado um Deus salvador, libertador, um Deus de amor. Continua, Deus, recebendo a glória e o louvor que convém a Ti, através dos louvores e dos cânticos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. E assim, a promessa feita no Éden, confirmada a Abraão, renovada a Davi, anunciada pelos profetas e aguardada por séculos de silêncio, finalmente se cumpriu naquela noite em Belém. A luz brilhou nas trevas.
O Salvador veio ao mundo e a história nunca mais foi a mesma. Que a mesma luz que iluminou a manjedoura ilumine hoje nossos corações. Igreja, vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor com alegria. Vamos continuar adorando a Deus, igreja? Com as palmas.
pessoal do teatro. A igreja. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel. Igreja, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Igreja, e os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus que vence todas as batalhas, o Deus tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus a terra inteira exalta a grandeza desse Deus. Quero ver toda a igreja jogando lá pra cima assim, ó. Vai! E os anjos te louvam, e a igreja te adora. Cantando o quê? Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Quero ver bonito, ó. Os anjos te louvam, sim, ó. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Mais uma vez, a igreja. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Para todo mundo, hein? Instrumental, quebra tudo. E os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. E os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Você pode glorificar o Senhor com as palmas. Aleluia. Porque Ele nasceu, Ele vive e reina para sempre. Estamos chegando no finalzinho do nosso culto. Eu quero encerrar falando uma última palavrinha. Maria e José chegaram em Belém e não havia espaço para eles. Não havia espaço para eles não porque as pessoas não gostavam de Maria e José, ou porque queriam puni-los por alguma coisa. Não havia espaço para Maria, José e Jesus, porque estavam com superlotação. E muitas vezes,
não há espaço para Jesus nos nossos corações, não porque odiamos a Jesus, não porque não queremos estar com Jesus, mas porque os nossos corações estão cheios demais para Ele. Estão repletos de vontade própria, desejos, prazeres, sonhos, que ocupam demais as nossas vidas, impossibilitando a entrada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que esse Natal nos marque, nos lembre que o Rei dos Reis, Ele quer um lugar para estar, para chamar de seu. E esse lugar são os nossos corações. Não se esqueça disso. Provérbios capítulo 10, versículo 11, diz que a boca do justo é um manancial de vida. Por isso eu quero te convidar a olhar para a pessoa que está do seu lado. E seja um manancial de vida para essa pessoa. Repete essas palavras. Ninguém pode ficar sozinho, ninguém pode deixar de receber esse momento. Repete essas palavras para a pessoa que está do seu lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um domingo abençoado para você, para sua casa, para sua família. Deus te abençoe. Menino nos nasceu.